O diabo luta para que você não ore, porque o diabo sabe que um homem e uma mulher de oração é uma granada sem pino na mão de Jeová. Não existe nada mais perigoso do que um homem e uma mulher de oração. E Satanás sabe disso. Satanás tem medo da sua oração. Está escrito assim: oração do profeta Abacuque sob forma de cântico. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O profeta Abacuque aqui é um profeta que viveu no período do reinado do ímpio e do perverso rei Jeoaquim, no reino sul, que é o reino de Judá. Volta do século 6 a 7, provavelmente próximo dos anos 609 a 598 a.C. Nesse período, quem dominava sobre o reino de Judá eram os assírios, e somente depois de 626 a.C. é que os caldeus, sob o comando e a autoridade de Nabopolassar, que foi o primeiro rei fundador do Império Neobabilônico, tomam da mão dos assírios o controle da Babilônia. E como o tempo antes de Cristo era contado de forma decrescente, os caldeus, ou babilônicos, como eram conhecidos, e que era um povo que Deus havia dito a Abacuque que enviaria como juízo contra a nação de Judá, conquistam Judá, ou conquistam a Babilônia em 626, mas só passam de fato a dominar Judá e Jerusalém depois daquela famosa batalha de Carquemes em 605 a.C., quando o faraó Neco II e seu exército egípcio, que haviam ido socorrer os assírios na batalha contra a Babilônia, são completamente derrotados por Nabucodonosor II, o filho de Nabopolassar e o sucessor do trono da Babilônia. Esse é o contexto histórico aqui de Abacuque capítulo 3. E é o mesmo contexto histórico, ou paralelo ao contexto histórico do livro do profeta Ezequiel. Agora, o livro do profeta Abacuque, diferente dos demais profetas, é um livro ou uma profecia singular. Porque nós não encontramos no livro do profeta Abacuque nenhum registro ou nenhuma palavra direta do profeta Abacuque para o povo de Judá. Bem pelo contrário. O livro do profeta Abacuque é um registro das próprias lutas internas do profeta com as questões de fé da sua época. Aonde Abacuque, no capítulo 1 de seu livro, questiona a Deus dizendo: até quando clamarei e o Senhor não me ouvirá? Até quando gritarei violência e o Senhor não salvará? Abacuque está olhando para a violência do seu povo, para a desigualdade social. Ele está olhando para o desvio espiritual, para a apostasia. Ele está olhando para a injustiça praticada pelos juízes que julgam o seu povo de forma imparcial. E parece que Deus é indiferente a tudo isso. Ou que essa situação não incomoda Deus, ou que Deus não se importa com essa situação. Então Abacuque aqui é um profeta que está entrando em colapso. Porque Abacuque clama e Deus não responde. É nesse ponto que Abacuque resolve subir em uma torre de vigia, no capítulo 2 do seu livro. E no ponto mais alto daquela torre, ele resolve invocar o nome do Senhor. E quando Abacuque clama e ora a Deus, Deus então responde, dizendo que enviaria os caldeus ou babilônicos como juízo contra toda injustiça, contra toda a frieza espiritual, contra toda a desigualdade cometida pelo seu povo. Então o Senhor está dizendo a Abacuque que a obra que ele iria realizar, e não tem um jeito poético, não tem uma forma bonita de se dizer isso, mas a obra que Deus iria realizar aqui, é que Deus enviaria os caldeus, e permitiria que os ímpios conquistassem e maltratassem o seu povo, até que o povo de Judá se voltasse outra vez para o Senhor. Agora, se você prestar atenção, você vai perceber que essa expressão ou esse verbo avivar ou avivamento só aparece uma única vez em toda a Bíblia Sagrada. O verbo avivar só aparece uma única vez em toda a Bíblia Sagrada. Agora, os correlatos dessa palavra, ou as expressões correspondentes desse verbo, como a expressão vivificar, renovar, despertar, ou até mesmo a expressão trazer avivamento, só no Novo Testamento aparece 120 vezes.
80 vezes essas expressões aparecem no contexto da igreja. E por quê? Porque a igreja é a maravilhosa obra que Deus realizou para alcançar as nações e para abençoar o mundo. A igreja é a obra que Deus idealizou na eternidade, concretizou na cruz do Calvário e inaugurou no dia de Pentecostes. Então lá vai. O que Deus estava dizendo a Abacuque é que a situação do seu povo e do mundo só iria mudar mediante a obra poderosa e maravilhosa realizada pelo próprio Deus. O que a Bíblia Sagrada está nos dizendo é que a solução para o Brasil e para o mundo não virá do Palácio do Planalto em Brasília, não virá da Casa Branca em Washington. A solução para o Brasil e para o mundo virá das mãos do próprio Deus, através da sua igreja. São os nossos pés que vão caminhar, são as nossas bocas que vão falar, é os nossos olhos que vão chorar por esse mundo. Nós, a igreja de Cristo, somos a voz profética de Deus para esse tempo. Nós somos a boca de Deus para essa geração má e perversa. É por isso que nós precisamos orar como Abacuque e pedir a Deus: aviva, ó Senhor, a sua igreja, aviva, ó Senhor, a sua obra. O que Abacuque, pastor Jaconias, está pedindo no verso 2, quando ele diz aviva a sua obra, é que Deus seja tão presente nos seus dias quanto ele foi presente nos dias de Moisés. E aqui nós entendemos o que é avivamento e o que não é avivamento. Avivamento, irmãos, não é sentir um arrepio durante o culto. Avivamento não é falar em línguas, nem sair correndo pelos corredores da igreja. Uma pessoa avivada até pode fazer essas coisas, mas avivamento não é isso. Avivamento não é aquele culto gostoso, barulhento que nós pentecostais gostamos. Não, até porque nem todo barulho significa a vida de Deus. E eu provo. Ezequiel capítulo 37, quando os ossos se juntaram, tinha barulho, mas não tinha vida. Em Êxodo capítulo 33, quando Moisés desceu do monte, ele ouviu um barulho no meio do arraial, mas era barulho de um povo se prostrando e adorando um bezerro de ouro. Lata vazia também faz barulho. Avivamento não é um culto barulhento. E guarde o que eu vou dizer: avivamento também não é trazer vida. Avivamento é trazer vida de Deus. Avivamento, querido, nem sempre é pular ou rodar. Richard Owen Roberts disse que avivamento ele pode ser coletivo e ele também pode ser individual. Ou seja, Deus pode decidir essa noite descer sobre uma nação, ou ele pode decidir descer sobre um jovem aqui, e você ser tão cheio de Deus ao ponto de você sentir dores como que de parto, ao ponto de você sentir náuseas de vômito por causa do seu pecado, e você ser tão constrangido pela santidade de Deus. Avivamento, irmãos, é você ter fome, é você ter sede de Deus. Quando o avivamento chegar, aquilo que era importante, que era prioridade para você, vai perder o valor, e você só vai desejar a pessoa de Cristo. Você terá fome de Deus, você terá sede de Deus. Avivamento não é crer que Deus está em um lugar. Avivamento é experimentar Deus nesse lugar. Sabe o que é que mais incomoda o Espírito Santo? Não é a frieza, não é a mornidão da igreja, é a inércia da igreja. Nós sabemos que estamos frios, apagados. E o que fazer, pastor? Nós precisamos orar como Abacuque. Nós precisamos gemer diante de Deus e pedir: aviva, ó Senhor, a sua obra. Irmãos, Abacuque está nos dando uma lição.
Abacuque aqui está nos ensinando que avivamento não começa com um banner, com uma faixa escrita na porta da igreja dizendo tarde do avivamento, noite do avivamento, culto ou semana de avivamento. Até porque avivamento é obra de Deus, não é obra de homens. Avivamento não é algo que a gente coloca na agenda de Deus e decide o dia que Ele vai descer. A única coisa que nós podemos fazer é o que Abacuque fez: nos colocarmos na brecha como igreja, dobrar os nossos joelhos e derramar o nosso coração e pedir: aviva, 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 faz de novo, faz de novo. Seja tão hoje quanto o Senhor foi ontem com os apóstolos, como o Senhor foi ontem com os profetas. Abacuque aqui está nos ensinando que o berço onde o avivamento nasce chama-se oração. Avivamento não nasce comigo pregando sobre avivamento, não nasce com os profetas modernos na internet profetizando de uma ponta a outra do Brasil dizendo que haverá um avivamento. Avivamento nasce quando a igreja dobra os joelhos. É por isso que o capítulo 3 de Abacuque começa: oração do profeta Abacuque, aviva, ó Senhor, a sua obra. Você já percebeu que parece que tem um complô? Parece não, existe um complô, uma coalizão entre a sua carne e o inferno para te impedir de orar. Por que é que você consegue cantar, consegue pregar, consegue vir nos ensaios, mas para orar é uma guerra espiritual? Por que é que Satanás não quer que você ore? Por alguns motivos. Primeiro, porque quando você orar, Deus vai trazer um avivamento. Porque a oração é o berço aonde Deus gera o avivamento. 31 de dezembro de 1734, século 18, Inglaterra. Um grupo de mais ou menos meia dúzia de jovens, incomodados com a frieza espiritual da Inglaterra, com a imoralidade da Inglaterra, decidiram se reunir em uma pequena capela na Universidade de Oxford e oravam todos os dias, às 3 horas da madrugada, pedindo: Deus, nos enche com o Espírito Santo e incendeia a Inglaterra. No meio desses 3 jovens, George Whitefield, John Wesley e Charles Wesley, no dia 31 de dezembro de 1734, numa vigília de oração de madrugada, Deus olhou do céu e disse: quer saber? Eu vou descer sobre esses meninos. Deus encheu aquela meia dúzia de meninos e eles incendiaram toda a Europa com o poder do Espírito Santo. O avivamento que aqueles jovens trouxeram foi tão poderoso que os bares foram à falência, os prostíbulos acabaram, os teatros e cinemas fecharam as portas. Por quê? Porque ninguém queria entretenimento, o povo queria ir para a igreja orar. Tinham fome de Deus, tinham sede de Deus. Porque um grupo de jovens incomodados com a frieza do seu tempo decidiram dobrar os joelhos diante de Deus e invocar o nome do Senhor. O avivamento da Inglaterra foi tão poderoso, irmãos, que John Wesley, no poder do Espírito Santo, apenas com o joelho no chão e com a Bíblia na boca, parou o banho de sangue da Inquisição francesa na Inglaterra. Você não consegue fechar nem a boca de fumo do lado da tua casa. Você não consegue impedir nenhum boteco do lado da tua casa. Por quê? Porque nós não oramos. Mais um pouquinho, século 19, país de Gales. Um jovem galês de 26 anos, por nome Ivan Roberts, incomodado com a frieza que havia tomado o país de Gales, decidiu ir sozinho para uma capela orar ao Senhor. Aquele jovem foi tão incendiado por Deus que em menos de um ano ele já havia levado 100.000 pessoas a Cristo. Aos sábados os comércios abaixavam as portas e iam orar com Ivan Roberts.
O avivamento do país de Gales foi tão impactante que os juízes Jaconias davam luva branca para os moradores do país, porque não tinha mais crime para julgar, não tinha mais assassino, não tinha mais bandido, não tinha mais ladrão. Todos estavam cheios do Espírito Santo. Até hoje você vai lá e tem uma placa de metal escrito assim: aqui ninguém consome bebida alcoólica, porque há 100 anos atrás passou aqui um homem de Deus chamado Ivan Roberts. Você ora. Eu não estou falando de dar graças pelo café, pelo almoço, pela janta. Eu não estou falando de você orar antes de dormir com medo de Jesus voltar e você ficar. Ou orar de manhã quando sai com medo de sofrer um acidente e morrer antes da hora. Não! A pergunta que o Espírito Santo te faz é: você tem fome de mim? Você tem sede de mim? Você tem me buscado no lugar secreto? Ah, pastor, minha vida é uma correria. Eu estudo, faço faculdade, tenho tanto trabalho. Deixa eu te contar um segredo: tempo ninguém tem, tempo a gente cria. No meio da correria da vida a gente cria tempo para comer, dormir, tomar banho. Então arrume um jeito de encaixar Deus como prioridade na sua agenda. Tire um tempo para ir para um lugar secreto e se derrame diante dele. Faça como Billy Graham disse: dobre os joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. Por que é que Satanás luta para que você não ore? Porque quando você orar, o avivamento virá. O diabo luta para que você não ore, porque o diabo sabe que um homem e uma mulher de oração é uma granada sem pino na mão de Jeová. Não existe nada mais perigoso do que um homem e uma mulher de oração. E Satanás sabe disso. Satanás tem medo da sua oração. Billy Graham disse assim: o diabo ri da nossa teologia, zomba das nossas pregações, mas ele se estremece diante das nossas orações. Satanás sabe que quando você ora, Deus no céu trabalha. Hudson Taylor disse: quando trabalhamos, trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Com todo respeito, Satanás gosta de homem trabalhador, de mulher esforçada, que não tem tempo para orar. O que ele detesta é homens que tiram tempo para ir diante do Senhor, porque ele sabe, jovem, que quando você dobra o joelho para orar, alguma coisa acontece no mundo espiritual. Deus trabalha. Mexe com um homem de oração para você ver. Mexe com uma mulher de oração para você ver. Satanás tem medo de gente que se dobra diante de Deus. Por isso o Espírito Santo está nos convocando esta noite. Volte a orar. Volte a buscar a face de Deus. Volte a se derramar diante do Senhor. Seja conhecido no céu e seja um perigo para Satanás, dobrando os joelhos diante do Senhor. Daniel orava 3 vezes ao dia. E o dia que o anjo foi visitá-lo para levar a resposta, o anjo falou: Daniel, você sabia que você é um homem muito amado de Deus? Você é conhecido no céu. E não é pelo sermão que você prega, não é pela quantidade de vezes que você vem à igreja, não é pelo dízimo alto que você entrega. Você é conhecido no céu quando você tem uma vida de oração, quando você tem um relacionamento com Deus em oração. Eu vou terminar. Por que é que o diabo não quer que você ore? Porque o diabo sabe que o dia que você orar, você vai morrer. Dá um esbarrão quem está do seu lado, com educação e carinho, fala assim: quando você começar a orar, você vai morrer. Que isso, pastor? Vou morrer? Vai. Porque orar, irmãos, é se aproximar de Deus. E quando a gente se aproxima de Deus, a gente morre.
Apocalipse capítulo 1, verso 17, João diz: quando eu vi, eu caí como morto. Me cobre com teu sangue, Jesus. Mas eu vou falar. Paulo viu ele no caminho para Damasco e caiu do cavalo. João viu ele na ilha de Patmos e caiu como morto. Os profetas de hoje dizem assim: estou vendo um homem de branco na igreja, e a perna do camarada nem treme. O cara nem gagueja. Deixa pra lá, não vou arrumar problema. Mas quando você orar, e quando você estiver diante de Deus, você vai morrer. Em que sentido? Você vai morrer para o pecado. Diz para quem está saindo: quando você começar a orar, a pornografia vai morrer na sua vida, a mentira vai morrer na sua vida, a fofoca vai morrer na sua vida, o orgulho vai morrer na sua vida. Porque quando nós estamos diante de Deus, o eu que eu sou morre, é consumido pela glória dele. Por isso o diabo não quer que você ore. Leonardo de Ravenhill disse: um homem pecador pode parar de orar, mas o pecador que ora para de pecar. O pecado só te domina porque você não ora. A pornografia só te domina porque você não se curva diante dele. Ele está dizendo: se prostra diante de mim e eu te crucifico. Se derrame diante de mim e eu te mato, e assumo o controle da sua vida. Te santifico e te transformo. E eu encerro aqui. Porque é que o diabo não quer que você ore? Porque ele sabe que o dia que você orar, você será incendiado pela presença de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Começou com 5.000, Tainá. Não suportaram permanecer em oração, caiu para 500. 500 não suportaram ficar em oração, ficou 120. Os 120 que permaneceram em oração foram incendiados pelo Espírito Santo e incendiaram o mundo com o poder do Espírito Santo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo assim: poder não é para quem quer, poder é para quem persevera na oração. Poder não é para quem sai de casa dizendo: hoje eu vou lá para ser cheio, hoje eu vou lá para ser batizado com o Espírito Santo. Poder é para aquele que se dobra diante de Deus todos os dias e diz: incendeia-me, 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 me enche, me enche, me enche, me enche. Eu quero mudar o mundo. Com todo respeito, a igreja não precisa de mais talentos. Nós já temos muitos. A igreja precisa de jovens que oram. A minha oração não é para que Deus faça de vocês grandes pregadores. A minha oração não é para que Deus te faça estourar no mundo gospel como cantor. A minha oração é para que Deus faça de você um grande homem de oração, uma grande mulher de oração, que mais do que os palcos iluminados, você deseja o altar no secreto, de joelhos diante de Deus. Nós estamos cheios de técnicas. Deus não unge técnicas. Deus unge corações aquebrantados que se derramam diante dele em oração. É por isso que a gente precisa fazer diaconias como Moisés, pôr véu no rosto. Não é para que a luz brilhe e te segue, é para esconder que a glória, a luz estava se apagando. É a geração do véu. A gente precisa dar um jeito. Um engrossa a voz, o outro pega o microfone, o outro tem que sair correndo para incendiar a igreja. Deus não unge técnicas. Deus está dizendo: volte para o lugar secreto e eu te incendeio, eu te incendeio, eu te incendeio. Ai, Joe, que amante, me cantará.
Ai, Joe, que amante, orebecalabassuri, me canta lavabas. Eu posso convidar a igreja para se pôr sobre os pés? Fique sobre os pés comigo, por favor. Diga para quem está do seu lado assim: quando você orar, faça exatamente assim para ele. Quando você orar, isso aqui vai abaixar. Quando a gente ora, Deus não enche o teu balão, Ele fura ele. Quando Isaías estava diante do Senhor, ele pôs a mão nos lábios e falou: que miserável homem que sou. Quando você ora, você está diante de Deus. E a oração não exalta ninguém. A oração não bota ninguém num patamar dizendo: olha que homem extraordinário de oração. Não. A oração te humilha. A oração te põe no seu lugar, qual? De servo, aos pés daquele que é santo e perfeito. É por isso que muitos púlpitos por aí estão cheios de homens soberbos, altivos, amantes de si mesmo e vaidosos, porque se perderam do caminho da oração. Quando você começar a orar, você vai olhar para essa pessoa que está do seu lado e duas coisas vai acontecer. Primeiro, você vai passar a amar mais essa pessoa. Segundo, você vai olhar para ela e dizer: ele é um crente melhor que eu, ele é um homem melhor do que eu, porque a oração te quebranta. Segure na mão dessa pessoa que assim: Deus não vai ungir técnicas, Deus vai ungir você. E Ele está te aguardando no lugar secreto da oração. Segure na mão dessa pessoa, não solte. Eu não gosto de falar das pessoas quando elas não estão presentes, mas eu vou abrir uma exceção hoje. Pastor Suete. Nunca vi o pastor Suete pegar o microfone. Eu nunca vi o pastor Suete descer e sair correndo no meio do povo. Mas não teve uma vez que eu não ouvi pastor Suete pregar que meu coração não queimou. Porque é a geração que tem os joelhos calejados. É a geração que conhece oração e é incendiado por Deus. Vocês jovens, orem pela vida do pastor Rinaldo. Orem pela vida da pastora Simone. O momento que a igreja de Volta Redonda está vivendo, nós nunca vivemos. Jovens como eu, Tainara e outros pegaram esse microfone para pregar aqui nesse púlpito, não tinha. Não tinha. Jovens recebendo a oportunidade de representar a autoridade do pastor como dirigentes de congregações, não tinha. São os pastores que mais investem e dão oportunidade a esta geração. Ore por seus pastores. Eu me lembro um dia, na coleta de lixo. Não era o meu setor, eu fazia outro setor, mas o caminhão deles quebraram, eu fui bater. O setor ali onde é o fórum, eu esqueço o nome daquele bairro, Vila Americana. Eu tinha batido uma peixaria, irmãos, eu estava fedendo a peixe podre. Saí da peixaria e fui bater os latões de uma marcenaria, aquele pó, quando você bate a preço, o caminhão vem tudo, grudou no meu corpo. Parei no fórum para bater o lixo do fórum, de costas para a rua, batendo lixo. Eu escutei assim: Maico, Pai do Senhor. Quando eu olhei para trás, passou Rinaldo. Bem alinhado, bonito, perfumado, com a pastinha na mão indo para o fórum. Ele desceu, foi até onde nós estávamos batendo o caminhão de lixo. Foi pegar na minha mão, eu lembro que falei para ele: pastor, a luva vaza, esse churume de lixo, pega na mão e fere. Ele falou: rapaz, pega na minha mão. Me deu a paz do Senhor. Me deu um abraço na frente de todos os jovens, cumprimentou os meninos que estavam batendo lixo. O rapaz olhou para mim e falou assim: esse que é seu pastor? Pastor daquela igreja grandona lá em cima da rodoviária. Eu falei: é. Ele falou: eu sou membro de uma igreja pequenininha no meu bairro. Quando eu passo vestido de galinho, o meu pastor nem a paz do Senhor me dá. E o seu pastor te abraçou na frente do... Irmãos, quem ora, quem busca a Deus, tem o coração aquebrantado, não faz acepção de pessoas. Então imite os vossos pastores. Feche os seus olhos.
Eu vou pedir a Deus que incendeie o seu coração. E não é com fogo que vai te fazer pular, sapatear, rodar, não. Esse fogo vai gerar uma fome tão grande dentro de você, que eu te prometo uma coisa: você nunca mais vai dormir um sono inteiro. A partir de hoje, de madrugada, você vai despertar do nada com o coração acelerado e com vontade de dobrar os joelhos e buscar a face do Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que Deus vai levantar aqui Jaconias, homens e jovens e mulheres e adolescentes e crianças, com a mesma graça e a mesma unção de Wesley, de George Whitefield, de Mundi. Vocês são os profetas que Deus está levantando esta noite, para começar a incendiar sua casa, sua congregação, seu bairro, seus amigos, e levar fogo para o mundo inteiro. A única coisa que você precisa fazer é orar. Espírito Santo, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, com muito temor: tem dó de nós. Desce sobre esses jovens esta noite, enche-os de uma forma tão poderosa, que a partir de hoje eles tenham fome e sede de Ti, que eles tenham desejo de orar, desejo de estudar a Sua palavra, que eles nunca mais possam ir para o culto para sacar ou receber uma bênção Sua, mas por necessidade de adorá-lo na beleza da Sua santidade. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, recebam o Espírito Santo agora. Receba esse despertamento espiritual agora. Receba esta graça para orar e buscar a Deus agora. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que orar 1 hora ou 5 horas vai ser o mesmo que nada, porque você terá fome e sede de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Clésio Gomes, vice-presidente da CADEV. Estou vindo aqui primeiramente para agradecer por você ter participado conosco desse culto online, ter escutado esta palavra que eu tenho certeza que fez grande diferença em sua vida. Gostaria de te pedir que você não deixe de compartilhar esse vídeo, que você se inscreva em nossos canais e agradecer também a todos aqueles que têm ofertado com amor na obra de Deus. Através das suas ofertas, nós iremos conseguir expandir os nossos campos, as nossas igrejas, as nossas congregações, e nós contamos com a sua ajuda. Seja um ofertante fiel, seja um dizimista fiel da casa do Senhor, para que juntos possamos fazer com que a obra de Deus continue crescendo. Deus abençoe a todos vocês.